Olha, eu não sei o que que é um alemão enquanto é, fibra subatomível violada para inviolável, né? O que quer dizer que em paralelismo alternativizamos proximidades pró-observáveis, né? Autodesobjetas a quem se sujeite, comparar, né? Igreja como produto de, né, igresialização que justifique o trânsito iluminado, né, escamboteado, se assim perpetuação que fizeram desparasitologizar, como etiquetar o que é dar à luz, no que é o entrelaçamento, como eu apontei, a condição racial. O que é a fidelidade entrelaçável entre pré-arianistas, quando dizer a quem é transpassado o valor moral, entre opostos que se odeiam, a quem semelhantes, assim, gostando do homem, mas foi passado de uma mulher para outra mulher. Exemplo, né? Ou a quem justificar, por exemplo, a base matriz, numa Alemanha tal, assim pensava a mãe, não pensava o pai, ou num dado momento, quando a quem o fardo de questões tais, quando, né? Contrapontos, quando vamos a alguns cursos de hipertrofia, quando, né? O cara colocou lá, Gilmar Pinto Guedes, né? Toda desgraça masculina, feminina perante a desgraça masculina, sobre catabolismo, acumulação de gordura, força, o cara era quatro. Usou um critério lá de brincadeira para dizer que os homens são os tais perante seus volumes, suas independências, suas forças de trabalho, e perguntemos questões. Quando num dado momento dizer mulheres se tornaram infiéis, precisam se tornar infiéis, não necessariamente infiéis, como que é auto-invaginar, auto-sexualizar, auto-dessexualizar, né? A negação do sexual vira o ato sexual preliminar, não preliminar, primeiro estuprada, sem sentimento próprio, desde que façam família. Ouvimos alguns que não importa nem o que é o sexo, desde que se furunfar vai ter filho, vai ter casa, vai ter fardo, independente de questionar prazer. Tem questões muito engraçadas. Mas ainda bem que fiz meus filhos, fiquei com meus filhos, e ele vai lá com as putas dele, eu não tô nem aí. Mas ninguém mais gosta de mim, mas eu tenho joia para dar para aquela, joia para dar para aquela, joia para dar para aquela. Ele também, a herança dele ninguém mexe, não é qual trabalho nenhum, estou encostado há muito tempo. E ainda bem que ele nem quer sexo, porque olha, tanto fez, não pode nem respirar. Se elevar a pressão um pouquinho, ele quase morre. Casal que eu conheci, uma mulher que entrou na loja e não parava de falar, e a outra falou, ela já conhece ela, não dá conversa. Mas eu não dá conversa? Quantos mais desses tem no mapa? Pensei que era só eu. Porra, né? Aí eu falei, nossa, né? Você não gosta disso, você não gosta daquilo, o que é bem responder, mas não é um problema, não. A gente se dá muito bem, a gente se adora, eu não consigo ficar nem ele, se ele ficar fora de casa um minuto, eu fico louca. Desde que a gente não tenha sexo, desde que não sei o que. Mas o que eu amava mesmo era que deixou de conversar comigo e eu dei uma joia, eu não sei o que. Como que você deu uma joia? No mundo eu acho que tinha pé de joia variado, que são as joias, né? Que é para aquela parede ali. Aí questões quando... O que eu ia falar mesmo? Né? Aí olha pra televisão, questões tais quando no Brasil, aquele alemão absurdamente estuprador, paradoxo do racismo, o que é muito ou nada e quem são os mais ou menos, quando o apontado alemão, ou intitulado branco alemão, italianado alemão, a quem desitalianado alemão, porque a gente tem muito, né, entre italiano e alemão, essa projeção aqui dentro, né? Essa é ou alemoa, ou italiana, né? Não tem outro foco. Alemão é até o preto de qualquer lugar, mas né, não tem muita é russo, não tem, né? Então, num dado momento, aí sabe, a televisão tá lá, Tata Werneck, porque não parou de trabalhar ainda com aquela palhaçada sem graça, aquela forçação de barra,
um monte de coisa totalmente descabida, e bota aquela lá, né, aquela preta lá junto com a Narcisa, não sei se aquilo era aleijado, o que era uma desgraça daquela, ostentando aquele nível de prostituição e colocando que, né, fez a vida na Alemanha, teve méritos fudendo, uma preta, prostituta, né? Você não sabe aonde mais cutucar merda e sobre proclamar merda. Que de fato todas as merdas têm que sair debaixo do tapete. Mas quando uma merda, a Tata Werneck não aceitou fazer isso com a filha dela. Mas levou dinheiro pra casa interpretando que o fato de ser livre pra estar pelada, mostrar roupa íntima, mas ela foi fazer um negócio na novela que ela era uma prostituta, que era lucro, o Pix. Ela era uma prostituta fingida de santo, que quase todos fazem, né? De não estudar porra nenhuma, estudar online ou qualquer coisa, quem decifra o que foi aquilo, que deu uma graça do caralho, teve aquilo, teve o viado lá do Kevin, aquele outro lá, que eu acho que nunca mais vai conseguir nada além daquele papel que ele fez, que aquele papel foi ótimo, aquele lá do, né, aquele lá entre também, teve a outra lá também, né, a outra lá que o outro teve o pau cortado, que era, né, que tinha aquela coisa de broaca, né? Foi na mesma novela? Não, nossa, foi na outra, Socorro. Nossa, a outra também foi Socorro. Tudo é um panal. Resumindo, abafa, né? Resumindo o combo. Aí, quer dizer, o combo, o perfil, né? Dos tratados alternativistas, voceiristas brasileiros, que rendem muito, inclusive muita proliferação em cima de prostituição, e neguinho que não tem preocupação com o problema da própria raça, como visto em qualquer lugar, e tem uma desenvoltura sexual como turística, em função de, inclusive, musicalidade e festa fora do comum. Há quem justifique qual lugar é filmado, há quem justifique quando é ou não é montagem, há quem justifique, né? Passivo e ativo perante desbravamento, força de coragem e patrocínio perante. Tem que entrar para jornalistificar e não jornalistificar, porque se capitalistas, todos capitalistas, por que motivo não pode, né? Que vira, vem a nós o vosso reino, realmente coisas absurdamente graves, sobre lugares onde tudo tem que entrar e não pode sair, né? O que é que as entranhas de fato escondem? E que geralmente eles são produtos e tem coisa em tudo quanto é lugar onde é capitalismo, inclusive degusta aquilo ali, quando alguns cumulativismos, né, um que não caga na entrada, na saída, ou vira a condição da maioria deles, né? Não abre mão porque tem aquele topo que traz a ostentabilidade de superioridade bizarra que eu posso fazer, e no seu, foda-se, você já foi desacatado, então posso mais desacatar. Como, né, não podemos desfazer dos que têm mais imperativos. Pergunta quais não têm os imperativos, são totalmente desconhecidos e tem cumulativismos mais entre os mesmos, não que é contraste do preto, contraste do índio, contraste do muçulmano, do árabe, eu já nem falo muçulmanismo, do árabe, né, que é apontado entre o Oriente Médio ou pro lado de lá. Quem justifique o lado de cá e na África e no Brasil e não sei aonde, como o platô do cristianismo. Esse é o platô que não acaba. Acatar pedofilia, infidelidade disso, quando foram antes de Galileu, depois de Galileu, colocando em atualidades, se dependesse do Papa, caso do padre parcial do Papa, caso ele não tivesse levado tudo, estando em todos os lugares e volta em trânsito, vai e vem e continuam degustando tudo. Perguntemos quando a realidade da coisa, né, que é repontuar, fazer cênica e tal, sobre, olha isso aqui, ó, temos todos esses tratados, olha aqui, ó, todos os lugares, como existe essa desbravação religiosa, cientificível, papapá, papapá, e é isso vende, e todo mundo etiqueta que vende, não vão fazer, mas vende, gostamos de assistir, desde que não façamos, pela liberdade de não atingir o platô da obediência, né? Aí perguntemos os alternativismos dos alternativismos, sendo que é o domínio absoluto perante as propriedades que estão e que as coisas que estão em todos os lugares geralmente não funcionam sem elas, e eles estão com, né, não só apresentam, né, além, né, como que são esses isolados, essas trocas de isolado. Esse petróleo ali é mais que porra no cu. Esse
tem isso aqui, que se não for isso na rota, da antirrota, da desrota, da descabida rota, e os andarilhos, fazer política, todo mundo andando junto. Vambora. Leva os instrumentos, leva os carros, vai todo mundo viajando, vão viajando. Senão não tem política. Vambora, todo mundo. Mistura os presentes, não deixa de carregar o passado, pensa onde tem mais no futuro, vai carregar, chama mineração cósmica, apocalipse não resolve de nada, pandemia do que é resolver, tá todo mundo em pânico. Ninguém esqueceu a pandemia, do peru do cu de antes, peru do cu da casa, peru do cu depois, viada puta variada, tudo. Olha toda a produção tal, de tudo quanto é cênica total, né? Então, num dado momento, quando vira alguma realidade real, né? Que é o que é o Brasil, né? Daí é que vem a história, surgiu, né? E no Brasil, hein? Né? Canto preto, pergunta o preto no Brasil, responde branco, né? Questões, né? Da luta de classe da cidade negra, né? Caso 100%. Quando falta 100%, aonde? Né? Desemorena, desembranqueia versus empreteia, né? Na prática do comércio, né? Na água sanitária, né? No alvejante, desalvejante, né? Quem sai sobrevivente mais polido, melhor tegumenta a expectativa e a imagem bem de fato, né? De acordo com a definição do momento, qual sai mais invadido, mais escancarado que o como é que é o nome? O shopping que é mesmo? Que Photoshop, né? Não camufla. Num dado momento, o bom é não chegar perto, em função da feiura, da lua, das estrelas. Isso é um protecionismo traumatológico próprio. Você chegar, começar a olhar os buracos, começar a olhar para papá, começar a ter uma defesa, porque você sabe que vai chegar para falar mal, ou vai falar mal e tá chegando perto por causa de quê? O que tá faltando, né? Tem essas condições sobre, né? Relações convencionais em trânsitos democracíveis, multi-institucionáveis, caso pagassem mais imposto, caso precisassem trabalhar, sobre falar mal da vida dos outros, e justificar que o belo não cansado, o embelezado não cansado, ou que aparente não polimerizado, político, né? Despolinizado, né? É o abençoado, né? Então se faça fudido ou não fudido, né? O fuder gasta, né? Ah, se eu tivesse, né? O problema é que você não fez filho, que se eu tivesse até um tempo atrás, né? Bota tempo nisso, já passaram quantos anos, né? Se eu tivesse o corpo que você tinha, eu vendia. Como eu tive filho, e pra que ter, né? E pra que não ter? Como que diz tem, né? Aí quando você olha, né? Aí dizer que o branco sem um preto não vive, o preto sem um branco não vive. E a guerra não é porque os opostos se atraem, são relação de opostos. Tem que saber falar sobre os morenos, ou mesmo muito falar sobre os antibrancos como antipretos, né? Dado momento, em algum lugar na África, o branco não entra, agora é a nossa vez. Então, quem tem que ser o genocida de cada sua vez, um chiqueiro de qual vez, né? É um paradoxo, a teorema onde é que o escravismo começou, quem data a subsistencialidade que responda climatograficamente ao não acidentável, ao alto tolerável, que se faz render trabalho sem explorar, colonizar, conquistar, né? Ou estou conquistando um relacionamento idiosincrático, desidiosincrático, redundante, esparrame, aba, descoisificável, que temporaliza, espaço retemporalizável para, numa mesma vida da outra vida, né? Pois bem, então estamos em casa, para que arrumar, para que embelezar? Camufle de pior possível, passa bosta no corpo, que é o único protecionismo que tem para que não agrade a todos. Esse é o segredo, né? Desça sem olhos azuis, né? Fique preta,
porque eu tô preta do tempo que eu fazia bronzeamento, esse registro que é preta. Eu sou branco, uma desgraça. Ou alguma plenitude máxima que sobra aqui, falseabilidade ou crítica. De mal amado, você se submeter a vender, né? E dizer que convenceram de se rebaixar. Então era uma desgraça, né? Que você não pode ser mais. Aí eu sou, nossa, você tá tão branca, melhora muito mais. Morre. Morre você. Né, mata. E na hora de responder, você já tem que matar a pessoa, né? Problema da pele branca, o que você tá fazendo? Nem porra, né? E quando era dourada, que não era preta, mesmo que eu tentei o máximo de empreteamento na máquina de bronzeamento artificial, trabalhar com uma preta que além de prostituta era lésbica. E fisiculturista, se achava fisiculturista. Você tem noção? Usuário de droga, ladra. Não, isso aí é só por cima, só por cima. Caso fosse só essa, né? Mas, né, quer comer as duas juntas, tipo, né? Ficaria com as duas juntas, entre a gorda dali apontada ali, entre várias. Hein? E já é tudo armado antes. A quem, qual é o viado, qual é a puta, qual é o negócio. Hein? Tem alguém aí? O que eu tô fazendo aqui? Onde está o Senhor? Da cruz, fora da cruz. Pergunta, passa para Maria. Passa para a Santíssima Trindade enquanto maquete atemporal. Meso de sobre presencialista em andamento teórico de greve. Né? Vá para sua casa, volta lá, elementarize-se. Pergunte os entidades, desalmados, a quem armados, de prosalmados, né? Tempo. Aí quando pedofilia, o alemão não sei aonde que guarda papapá nazista, além de pedofilia. O pedófilo tenebroso nos lados lá dos Nordeste, não sei aonde, nas ribas do Brasil, do litorâneo, dos interceptadores de filho variado, independente do alemão e também o alemão. Pegava as crianças, as mães levavam, mandavam usar roupa, estuprava, subia em cima, papapá, né? O 8,80 de a quem quando é guerra é para acabar, porque que fica observável. Entre quando o campo de concentração, não sei aonde, mas o problema era o judeu. Não sei aonde, o problema era o judeu. Não sei aonde, também era o judeu. Não sei, mas o judeu de novo jurou, de tão jurando, então desconjurar que também era o judeu. A primeira guerra começou, não, a primeira guerra não começou, nunca acabou por causa do judeu. O judeu responde. Tem que ter uma explicação. Aí nós temos o que é o diasporamento, quando num dado momento inocente, caso humanizado, não considerado desinteligente, o que é afinidade às músicas, hipertrofia, trânsitos de atividades aparentemente laicas, aparentemente democracia, de deixar entrar e sair dos Estados Unidos, é estar nos Estados Unidos, é pagar a conta nos Estados Unidos, como é não pagar as contas nos Estados Unidos, como é não poder andar entre o Código da Vinci como a suástica nos Estados Unidos. Levaram os nazistas e se for bons cientificíveis, assim o assado, entre judeus diasporados, já que é sobre um dado momento não se via judeu, não entendia aquela coisa de judeu, viram o fato dos judeus, vão para os Estados Unidos. Mas o segredo do maçom, do não maçom, papai, isso aqui é alemão. Mas isso aqui levou judeu. Isso aqui é o paradoxo do cristianismo aqui em judeu, né? Vem esse judeu de não judeu daqui de Roma, mata lá em Jerusalém, é ali do lado, mas não é e também é, e aqui sendo. Mas não era judeu e não era antiprofeta, mas desde que profeta, de não profeta, a quem homem, de que mulher, né? Mas entre o Islã, que macumbeiro de macumbeiro moreno, variado, achado, entre poligamia. Miséria de não miséria, o problema é a miséria. A miséria. O problema é a infidelidade que independe da miséria. A quem atribui o juízo de valor. O problema é da miséria, infidelidade, se fiel a todos. A quem atribui o platô de fidelidade, alienado, desalienado. Olha lá, aquele ficou. É a mulher, é o outro, é o outro, é o outro. Ninguém reclamou. Você está reclamando por quê? Porque você não consegue fazer igual? Você tem um ou não tem nenhum e eles têm tantos? Né? Cruz e anticruz, né?
paradoxo da cruz, minuciosidade isolada, exatificação minuciosa sobre fraude a quem não fraude, cientificível, que na maioria das vezes nunca tá bom, porque foi avaliado, foi percebido pela maioria que ali tinha uma desinteligência, se apresentaram inteligentes. Porque corruptos não testemunhos, não uniformemente revelados ou não auto-originados, auto-segurançados, menos aleijados, menos retardados, menos débil mentais, menos acelerados, mais acelerados, desaparecidos do espaço infinitivo, a quem, né, desinfinitivo e pi observável, pi, né, a de buceta, de ser de cu, qualquer coisa, né? Há questões tais quando o paradoxo no alemão, enquanto condição de fato, isso aqui europeu é real. Mas aqui tem a Rússia, aqui tem o parcial da China, aqui também. Não, num dado momento, isso aqui é o turismo, é a tradicionalidade, isso aqui produz, isso aqui todos querem. E num dado momento, aqui em tempos de França, de não França, inglês, de não inglês, os ingleses ficam mais ou menos no mapa, né? Nas costas de quem, com relação a né, o que é os escândalos de não escândalos, ou mesmo mais ou menos, perante quando apontar prioritariamente Rússia e Alemanha, né? Temos as questões entre russos e alemães de fato, com relação à guerra, tempo que pela força se sustenta no mercado, se sustentar, o paradoxo da antiguerra independente de CERN, né? Que o CERN é a bomba nuclear propriamente explodida, entre todos que ali entraram e saíram, né? O despeso corporal de atacados a quem varejistas, sobre tratados de bombas nucleares e todas as produções de todos os outros, sobre imperativos de tecnologias, o que é a medicina, né? O que é o ateu da medicina entre, né, corpo enquanto máquina e todos os outros a quem se sobe preventivo, curativo e o que ficou na área da educação física. Entre resquícios de catabolismo, política de resultado de raça que se compare, sobrevivente artificial, aqui natural, de desnatural, de multinatural, a todo artificial, o que é o desnaturado, o rádio isolado, que dentro do que é naturalizado, natalinizado, colocado a paradoxada da natalidade, né? Entre o crucificado multidesobservado em condições de multiendeusados, né? Sobre a elementaridade entre a desumanização, quando filhos de homens e mulheres ou qualquer coisa, o paradoxo de a quem o outro se entender entidadiável, elementarizável, humanizável, o que vira divinizado. Ser divino é não fuder. Então fuder é pecado. Por quê? Porque é fardo e um tá matando o outro. Então é que não foda. Ou foda e tira a onda que fudeu e que não era matando o outro, ou que é mesmo matando o outro e mate aquele que além de mal fuder, mal resolver, mal divinizar, mal papapá, comprovado. Solução tem. Princípio da incerteza sobre repetitível, a quem justificar, né? Repetição supersimetrível, quando questões tais em tratados de guerra, ou se faça de fato desarmamentificado, coisa não esperada por ninguém, parece que se fez. A quem justificar paradoxo de sustentou qual? Esse ganhou muito dinheiro por causa do investimento ou das obrificações entre tradições. Só é Estados Unidos por causa da Europa. Ou só é Estados Unidos tão armamentificado por causa da Europa. Só é a Europa tão tradicionalizada por causa da armamentificação dos Estados Unidos. Oremos, e a quem justifique entre céu e inferno, destradicionalizar, simbiose entre armamentificar, quem sobrar, né? Mesorracializar, pré-arianismo, a todos aliançamento multinupcial entre tratos e destratos, a quem justificarem referentes comprovados, depravados, aliançados, consagrados.
eucaristificados, batizados. O paradoxo, se inquisitivo é problema, se não inquisitivo não é. Tem que ser ativo, já que são passivos perante fingidos celibatados. Quem leva para eles comer? Quem deixa eles comerem? Comendo, quem reage a eles não comerem? Perguntemos entre forças armadas, entre toda uma coisa, quando uma trama, o que é Europa? Né? Anticristãos, cristãos, protestantáveis de conforme, branquinho, pretinho em trânsito, aos virgens totais, as magias negras sempre, matar e comer o animal mais limpo, menos fudido, a quem enxergue os terráqueos e as indústrias dos cus variáveis, das porras variáveis, né, dos clonados, dos barrigueiros de aluguéis. Essa embarrigou para tantos famosos. Esse sou contratado para lá na casa dele para fuder, tem filho quase o mundo todo. Né, as questões que achamos, né, livres na internet, e que isso ao longo do tempo entre governos, a quem governam-se, regovernam-se e desgovernam-se, né? Direitos a quem deveres de falarem ou aleatoriamente passar pelo ouvido como uma tritalização. Você é um otário. Ou entenda esse terror, ou você vai morrer antes do tempo porque você é um otário. Ou está sendo comido e não está se dando conta, está passado para trás. Isso não funciona mais, isso não é modernidade, né? Então aí tem essa questão sobre esferas de guerra, os mais próximos tem que entender, né? Se não entende nem o cu da casa dele, que viraram estimular, tá num lugar, mas trabalha pro outro lado. Mas também não é esse, mas também não é nem a própria raça, mas também não é isso aquilo, que virou uma brincadeira de quem não tem nada a perder, que é o correntismo dos ateus totais, né? Então, quer dizer, num dado momento fica mais difícil para quem, né? Quando virou panorama ali a coisa, né? Estados Unidos se prontificar, que é remaciçar, né? Entre judeu, não judeu, americano nortista, deseuropeicizado, migrado, multimigrado, desimigrado, porque, né? Israelita de conformes, se diasporado, reversificado, causa israelita, né? Aí perguntemos entre alemães, europeus, cristãos. Mas é tudo uma brincadeira na laica de Jerusalém. O que importa é que ressuscitou. Crucificar é uma constante. Vamos apegar a variável. Num dado momento se acata a extinção, não acata. Ressurreição vai e volta por conta própria, né? Perguntemos aos outros, né? Aos comunistas de quais, né? Totais, né, para justificar o que é o Brasil, o direito, os lugares menos corruptos. De fato, né, entre agudos e crônicos, olha que paraíso que eu tô, né? O que é, né? Tem lugares que ninguém entra, tem lugares que você cria uma condição radiativa e ninguém entra, ninguém mais vai, todo mundo fica silencioso. O amor é demais, o paraíso é demais. Puxa a folha salarial, né, dos comandantes da coisa e os que saíram, os que estão fora e que estão dentro constantemente, quando virou governa-se e desgoverna-se. Quando religião ficou de fora, né? Quantos fudidos ou de fato isolacionismo do metodologível caso auto-celibatar. Para achar que vai comer o Jesus ou a Maria sozinha, entre quando a maioria estupra, exatamente querendo proliferar, fazer genética, né, herançável, que sustenta suas idas e voltas entidadiantes em prol de exorcização, desexorcização, despacho, terreiros de macumba de conformes, né? Que momento a relatividade cientificível, vamos imparcializar nossos cus, nossos bis, mas aqui essa grandeza extracorpórea tipo rua-se. O nome disso é ciência, né? A especialidade dele é religião, mas ele é ateu. A especialidade dele é ateu. É religioso, mas ele é ateu, né? Então, quer dizer, sob dadas condições, né, entre mineral e vegetal, a quem, né, mas subjugar animal, o que virou metodologia-se do momento que não é a vez do outro, mas eu sou constante. Nesse momento, a vez do rende a exclusão. Não é exclusão, mas é negativização. Não? Qual é o momento da perpetuação máxima, que fuder não é ser fudido
pejorativizado, né? Assim eu coloco, né? Ao fracasso absoluto. Né? O que foram homens e o que são mulheres, né? Ah, e os imperativos da coisa, quando o paradoxo do alemão e do judeu, Europa eu sou da Europa, eu sou comunista. Se eu sou da Europa, eu sou socialista, eu sou nacionalista, eu sou brasileira. Eu sou brasileira, eu sou latina, eu sou americana. Depende da parte de que, se é tudo e nada, é sim e não. Depende. Tem da relatividade. Né? Então quer dizer a cama, não quer necessidade de consagrar. Quer cada um agora desbravar em operacionalidade, que se tornariam afastados na sua autocasa e a parede é colada. E escuta o outro fudendo do outro lado, e é o que descanaliza a sua água. Quem proximais e não proximais das zonas erógenas do prazer fundamentalista, propriedade que ortodoxaliza a água transparente, facilitada, né? A terra bem pisada, bem perpetuada, não parasitologizada, ao sangue de conformes, às transparências de quem, né? Quais hemoceles, né? Entre as relações da ação de graça, entre o barato não pejorativizado, né? Não sejam mão de obra barata, né? Questões tais como num dado momento, não, eu não sou índio. Em que momento foi esquecido ser índio? Tinha que ter todo mundo índio, qual tanto escravizou, e o índio por conta própria ficou trepando nas coisas e o outro perdeu a função de meter o ferro na escravização dele. Se alta-amarrou nas próprias invaginações vesiculares, aquilo virou parede. E os outros se tornaram donos da terra, entre arco e flecha, quem bomba nuclear, ouro, infanticídio, swing variado. Pega muitos, qualquer um, sobraram poucos. Imagine se tivesse sobrado mais. Quem comeu, saiu comigo, né? Não, eu não sou índio. Não, eu não sou negra. Não, eu não. Mas e naquele tempo, entre o tempo de todo o tempo, né? Que vira onidesconsciência, desbabelizada, né? De nesse tempo colocar como registramos esse tempo de, né? Entre desforça fraca de qual gravidade de multitempo material, né? Antimaterial, energível, né? Não, eu não, nunca, né? Pouco tempo que eu conheço esse negócio de ouvir de perto o que foi árabe, muçulmano, esse decifro, não sabia, né? O que é ser oriental? Quando eu vejo eles comendo aquele monte de coisa porcosa, fica uma transfira aquilo pro cérebro, um monte de coisa, não é todo mundo. E na necessidade todo mundo come. Então eu preciso parar, depender de eu matar o boi e a galinha, eu vou ter que parar de comer carne. Mas e o leite derramado da coisa? Que momento você não vai parar de matar? Ou vai começar a matar, ou vai alarmar que já matava e é preciso matar, ou né, entra a Eucaristia, né? Que bem se sustende, além do sangue ou pelo sangue, ou entendendo o sangue, ao deslimite do sangue, pelo sangue vai voltar, né? Todos vão voltar. Condições tais, quando olhamos questões de fato que imperam e todos dão, mas não é por nada não, mas por esse lado Hitler, ainda que não fosse alemão, e o paradoxo de Hitler entre a Alemanha, entre messianismo, entre crucificado, entre até onde Deus permitiu, né? O show do genocizamento, que o nazismo é apontado como Hitler, né? Você não é entidade ante, o que é ser materialista, o que é ser religioso? Você está falando disso, você precisa do fio terra desse? Você não vai usar esse termo, você não vai usar isso daqui é feito, você está querendo fazer porque faz parte da sua casa. Ainda que ninguém sobe, sobrou você. Então você tem que colocar e justificar, já que são os golpistas totais, né? Quando colocar minuciosidade sobre o referencial. O que é referencialidade histórica comprovável? Deixado da cruz, deixou com quem? Qual corrupto? E daí? Ficou comprovado mesmo, e daí? Você é ateu, mas agora você está conversando, você está conversando que é conveniente, e daí? Tem um tal de que depois que incorpora o papel da religiosidade ou do Cristo, né? Todo mundo recebe uma conversão, né? O que vira, né?
quando as cifras vão entrando, igrejas de igreja, né? A pauta da trina, né? Ou assim ficar, alguém tem que, né? Ou pega alguém que nunca fudeu, mas que apontou fudido, que melhor fez uma história. Entre um que inventou o milagre, fez um ilusionismo e tal, mas se fudeu mal e também fez e ainda fudeu, não fudeu, tiro isso aqui, divide, mas ainda se deu bem. Mas está morto, mas também foi crucificado. Se não foi crucificado, também morria, não era para morrer. E se deixasse o corpo, ninguém ia acreditar, mas o que importa é que levou os pecados. Num dado momento, o negócio lavou os pecados com o tempo, entre o tempo, né? Que trouxe entre a pandemia, o que é o apocalipse civil, entre guerrinhas, aqui em constante de terceira guerra, quando o holocausto, imagine se não tivesse feito. Entre Antigo Testamento ou esse imperativo dos milionários, da desordem entre os tratados que se pudesse também faria, dos que muito continuam fazendo, entre as questões dos volumes sobre essa festa toda. Que império eu queria entender, cadê o meu pedacinho para continuar entre o que já seria professor aposento? O que é professor? Entre os humildes capitalistas, a quem comunistas, fascistas, nazistas, botemos. O que é o humilde professor? Judeus, não judeus, Ministério Público dos privados variados. Eles não estão, eles estão ali num híbrido que é para ser dissecado, porque é para ser o privado de cada casa. Tem que fazer a reversa de cada merda, de cada casa, de cada cu. Que entra e o que sai em cada cu. Porque o resto eles não tem decifragem alguma. E ainda que o cu também, nem a quem se decifra buraco e profundidade. Estou esperando resposta.